Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao teu, ao nosso canal Mater Prima, canal esse em que falamos sobre a matéria-prima de que é feita essa nossa vida. Eu sou a Letícia Conde e sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Seguimos aqui para a nossa corrida, meus caros, finalmente, a quinta estação, o quinto arcano, arcano menor, de paus, de ouros, de espadas e de copas que veremos. Bom, temos feito essa corrida aí. E agora chegamos no 5. Para quem já estudou o tarô minimamente, para quem já teve contato com esse tipo de estudo, sabe que o arcano menor 5, né, o quinto arcano menor, seja no naipe que for, ele é tido aí como uma pecinha capciosa em termos de não é muito bem quisto, né, não é muito bem visto, porque ele traz certas complicações, ele anuncia certas complicações, está relacionado arquetipicamente com certas debilidades no que cada naipe significa, né? No que cada apresentação dele, em cada ângulo dele nos apresenta. Então, cada ângulo desse nos apresenta uma dificuldade. Por quê? Por que será? Será que é só isso? Vejam, o 5, então, a quinta estação, ela se relaciona com o auxílio que Cristo recebe do Cirineu. Falamos Cirineu, na verdade ele se chamava Simeão, de Cirene. Falamos Cirineu porque é da cidade de Cirene. Esta cidade é uma cidade curiosa que recebe este nome, Cirene, por conta de uma fonte que foi dedicada a Apolo, aliás, ao deus romano e greco-romano, né? Apolo. Bom, Apolo tem relação com o Sol. Essa fonte disse ter-lhe que o seu nome seria Kiri, ou Siri. Não tem relação com o Kyrie, ou Kyrie, eleison, que nós falamos na missa. São palavras distintas, falo isso apenas para realmente deixar claro, que não são correlatas, não encontrei correlação entre ambas. Contudo, essa palavra designa essa fonte. Eu não encontrei a etimologia em si dessa palavra. E mesmo a palavra Cirineu, ela se relaciona também eu encontrei em italiano algumas explicações outras, para além dessa da cidade, né, da etimologia do nome de Cirene, relacionada a fonte de Apolo. Então vejamos aqui quais são as possibilidades. Há um site justamente italiano em que fala que o nome Kiri, porque daí eu procurei a etimologia de Kiri, e disse que Kiri ou Siri é um nome de origem duvidosa, no sentido de que não ficaram registros de onde surgiu, né, de onde surgiu esse nome. Não se sabe. É uma origem incerta, tá? Então, ele pode ter relação com outros nomes como Kira ou Kyriakos. E Kira é um nome grego que significa senhora, rainha. E Kyriakos relaciona também grego, masculino, Kira, feminino. Kyriakos seria no masculino, pertencente ao Senhor. Então, no feminino, rainha. E no masculino, pertencente ao Senhor. Bonito isso, né? Muito bonito. Porque, por mais que Kiri tenha sido um nome dado numa fonte que foi consagrada a Apolo, foi feita em relação a Apolo, dedicada a Apolo, ainda assim, quando nós vemos o Simeão de Cirene, né? Quando nós vemos esse Cirineu carregando a cruz junto de Cristo, o que é que nós podemos observar dessa quinta caminhada relacionada a tudo isso? O que Kira, que é uma possível conexão com Kyrie, e Kyriakos, o pertencente ao Senhor, o que a rainha e o pertencente ao Senhor tem de relação aí, simbólica, junto de um Cirineu e junto da quinta estação do Cristo? Horas. A rainha nós acabamos de passar por ela, não é verdade?
Na quarta estação, né, o quarto número, acabamos de passar pelo encontro de Jesus com Maria. Então a rainha acabou de vir. Tivemos essa relação com a matéria, porque Maria, né, é mãe, é mater, e mater é matéria e mãe. Então, acabamos de passar pela senhora, pela rainha, e agora encontramos alguém que auxiliará o Cristo no carregamento dessa cruz. Há quem diga que a auxiliou carregando a cruz atrás de Cristo, que ele auxilia junto a Cristo, que ele carrega pelo Cristo a cruz. O que importa é que essa fonte, que tem uma relação muito profunda com o nome dessa cidade, de onde ele vem, ele é de uma cidade que justamente foi dedicada a Apolo. Apolo é o Sol, tem relação com o Sol. E, portanto, as coisas apolíneas são contrárias às coisas dionisíacas. Elas formam uma dualidade, quase sempre, né? Se coloca num dualismo quando se estuda Dionísio e Apolo. Porque as coisas apolíneas são coisas regradas, ordenadas, contrário das coisas dionisíacas. As coisas apolíneas têm uma relação com a ciência muito forte, com um âmbito solar de explicitação das coisas, ordenamento e vivificação das coisas. Aquilo que é dionisíaco é muito mais noturno, muito mais até de um campo místico, de uma entrega, do embriagamento do vinho, etc., do mistério. E daquilo que é desordem, meio caótico, desordenado, bagunçado realmente. Então, são dois âmbitos distintos que se complementam. Alguém que é e que recebe, então, uma menção juntamente a uma cidade que é dedicada a Apolo, que tem uma fonte apolínea ali, mostra que este homem, ele bebeu dessa fonte, de uma fonte apolínea. Ele bebeu, ainda que não factualmente, de ir lá na fonte e beber-lhe a água, bebeu num sentido realmente metafórico de que ele estava imerso em conhecimentos gregos voltados para Apolo, relacionados a Apolo. E isso quer dizer que ele tem uma vida voltada para coisas justamente de organização, de entendimento, de ciência daquilo que acontece no seu dia a dia. Ele encontrar o Cristo é um momento ainda superior a algo apolíneo, óbvio, porque Apolo não é Deus de fato. Apolo é apenas uma menção de uma necessidade emocional nossa. Já falamos sobre isso na caminhada, na nossa corrida aqui sobre ecumenismo. Quem não ouviu, veja, porque é importante. Então, quando eu menciono as coisas greco-romanas, é apenas um teor humano e não divino. E não há problema em dizer que este homem ele bebia dessa fonte, porque justamente mostra que é um homem filosófico, relacionado a uma filosofia de vida apolínea. E Apolo tem uma relação muito profunda com Cristo. Claro que Dionísio também. Mas Cristo, ele é o nosso sol da justiça, sol invictus que falamos, etc. Ele tem uma força apolínea muito grande. E ali o Kyriakos, relacionado também a Kyrie, a esta fonte, é alguém que justamente pertence ao Senhor, pertencente ao Senhor. Quem que é o verdadeiro Senhor? É Apolo? Não. Quem é a verdadeira fonte? É Apolo? É a fonte da cidade de Cirene? Não, é o Cristo. Então ali é como um encontro que ele tem um encontro com a samaritana na fonte, mas o sirineu é um encontro ainda superior ao da samaritana. Ele tem uma correlação com o da samaritana, mas ainda num aprofundamento superior, numa elevação de vivência, em que não é apenas o reconhecimento do Cristo. É você realmente ter da vivência daquilo. É você sair de um apolíneo científico e filosófico, de uma ordenação meramente cotidiana, facilitada, ordinária ou diurna, e você realmente rumar a uma vivência superior em que
Você conhece a verdadeira fonte da vida, o verdadeiro sol, o verdadeiro Apolo, o verdadeiro caminho. Quando nós olhamos astrologicamente, o sol tem relação com o nosso caminho espiritual. Eu falo sobre isso lá no Letícia Conde, em que eu falo sobre astrologia de forma mais aprofundada. O sol tem uma relação com o nosso caminho espiritual. E, portanto, quando ele encontra o Cristo, ele bebe da verdadeira fonte, ele se torna pertencente ao verdadeiro Senhor, ele se torna um bebedor da verdadeira fonte e, portanto, ele sai daquele lugar. Mas, ao mesmo tempo, ele se torna ainda mais cirinaico, por assim dizer. Entendem? Porque não é que ele aprofunde a sua relação com o próprio Apolo e com a sua cidade, mas ele passa a viver aquilo que ele vivia odiernamente, todo dia, cotidianamente, de maneira ordinária, banal, ele passa a viver realmente de forma elevada. Isso mostra que para encontrar o Cristo e viver a sua cruz requer um refinamento. Um refinamento que não é fácil de ter, de viver, de encontrar, buscar, querer. Não é fácil. Então, quando nós estudamos rotineiramente os 5 de copas ou qualquer naipe que seja, o que nós encontraremos é essa dificuldade. Uma dificuldade que, claro, não vem só do Cirineu, vem também do próprio Cristo. Ora, Cristo ali está caindo, ele cai, ele precisa de ajuda, né? Ele está quase a cair e ele precisa de ajuda. E ao precisar de ajuda, quem aparece é esse Cirineu. É este homem que, tendo um determinado preparo, entendendo a rainha, Quira, a rainha, que acabou de passar, pela qual acabamos de passar, que é a própria mãe do Cristo, encontra o Cristo. Então, há como chegar no Cristo sem Maria? Não. Não tem como. Sinto muito para quem acredita nisso, mas não tem como, tá? Maria é crucial, passar por ela é crucial. Ter o entendimento da rainha e a entrega a ela é crucial, se possível, inclusive em compromisso realmente de consagração. Consagrem-se a Maria. É importantíssimo isso. Se forem católicos, vão atrás disso, porque isso é importante e auxilia em tudo isso. São vivências que realmente nos aprofundam nisso que falamos aqui. Porque isso aqui é apenas um falar, não é um viver, não é um praticar. E a ciência da coisa é diferente da consciência da coisa. Vejam, o Cirineu provavelmente tinha muita ciência em relação às coisas. Era um homem apolíneo, de uma cidade apolínea. Horas, provavelmente ele tinha ciência. Contudo, não quer dizer consciência. Consciência é apenas com o Cristo, junto ao Cristo, em seguimento ao Cristo. Quem não carrega a cruz junto ao Cristo, nada tem com ele. Nós temos que nos tornar cirineus, mas isso não é fácil. Porque isso requer reconhecer a própria fragilidade do Cristo, e isso é muito difícil porque ele é Deus. E é como falavam, ué, não é Deus? Desce daí. Não é Deus? Então agora faça algo. Desde antes da sua crucifixão, em termos de quando os soldados pegam ele e pegam-no e fazem chacota dele, já começam com isso de você não é Deus? Então adivinha, batem na cabeça dele, adivinha quem te fala agora? Adivinha quem te bate? Adivinha quem é? E fazem isso em chacota ao Cristo. É tristíssimo, é humilhante. E ele se cala o tempo todo, né? E, portanto, requer reconhecer que a grandeza de Deus não está em fazer todas as coisas o tempo todo, em absoluto, como um grande tirano, como um grande mico de circo no fundo, para que nós fiquemos olhando Deus fazendo as coisas e nós sejamos público aplaudindo. Porque nesse caso,
Apesar de nós acharmos, né, que sensacional quem está no palco, ele é que tem todos os louros, etc. Mas quando é um mico de circo, quando nós estamos olhando algo que se exibe para o nosso deleite e prazer, horas, então aquilo não é honroso para quem é exibido. Nós, seres humanos, já fizemos muito isso. Com pretos, com pessoas com deformidades, anomalias. Já exibimos seres humanos como bichos. Tristíssimo. Talvez em algum lugar do mundo ainda se faça isso. Infelizmente. E isso era apenas justamente não para honraria de quem era exibido, mas para deleite do público. Pura e simplesmente. Então, requer reconhecer que Deus não é esse que fica lá exibido para que eu fique olhando para o meu prazer, para a minha grandeza, o meu regozijo. Eu. Não. Deus é aquele que faz, sabendo o que faz, escolhendo o que faz, ordenando o que faz. Horas. Isso mostra que Deus não faz tudo o tempo todo como um mico. Ele não é para que seja exibido. A cruz não é exibição. A cruz, ao contrário, é anulamento e mortificação. Morte de cruz. Então Deus não fica fazendo todas as coisas. Absolutamente. A onipresença de Deus, onisciência e... Tem uma outra oni, né? Onipresença, onisciência, Me perdoem, me esqueci neste momento. Enfim. Deus não é oni, como se nos obliterasse e nos impedisse de fazermos algo e de sermos ativos na sua obra. E nem como se esse oni, esse todo e tudo, fosse justamente o que nós entendemos de tudo, a nossa ideia de tudo. De Deus subir na cruz, descer da cruz, tudo ao mesmo tempo. Isso seria ilógico em termos humanos. Então tem ordem, tem jeito. Horas, especialmente para nossa apreensão, é claro. Para Deus isso tudo realmente é em um único, entre aspas, tempo. Mas para nós não. São eventos que se encaminham no tempo, né? São encaminhados no tempo. Horas, quando nós observamos isso, nós vemos que é preciso reconhecer a fragilidade de Deus. O que é algo justamente paradoxal. Se Ele pode tudo, se Ele faz tudo, se Ele está todo o tempo em todos os lugares, horas, cadê essa fragilidade? Ela não existe. Ela é falha. Mas não, a partir da hora que Ele se faz homem, de fato, Ele se faz frágil. Ele se faz miserável. O último de todos. O servo de todos. E é só reconhecendo essa fragilidade que eu consigo carregar verdadeiramente a cruz junto a Cristo. Se eu não reconheço que o meu carregar a cruz completa e auxilia a crucifixão do Cristo, o carregamento de cruz dele, se eu não entendo que ele abriu espaço para precisar de mim, em termos de que, obviamente, Deus não precisa de ninguém, mas Ele quis que nós fizéssemos parte da sua obra e, portanto, nós completamos sim a sua obra humana, enquanto humano encarnado. Completamos sim o plano do Pai, enquanto manifestação de todas as coisas. Assim sendo, precisamos reconhecer que nesta quinta via sacra, nessa quinta estação da via sacra, Deus mostra a sua fragilidade em termos de não é meramente cair, mas sim precisar de nós. Abrir espaço. Porque, mais uma vez, Deus não precisa de nada, mas
abrir espaço para que, através da precisão divina, nós o auxiliemos nisso tudo. Nós façamos parte disso. Quando se lê sobre os 5, nós veremos que tem certas palavrinhas chaves, como solidão, rivalidade, dificuldade, entravamento, bloqueio, inimizade. Horas. É claro. Se eu sou um Cristo, por exemplo, e eu tomo que, não, só eu carrego essa cruz, não, sai. Eu estou sem condições, eu não reconheço a minha fragilidade junto do Cristo, porque eu preciso primeiro reconhecer que Cristo está ali frágil, e está frágil. Deus fez-se frágil, ele não é em si mesmo frágil, mas ele faz-se frágil. Se eu não reconheço isso, eu já não dou um outro passo, que é eu me reconhecer também frágil, porque também não adianta só reconhecer Deus como frágil e não reconhecer que eu também preciso de ajuda, eu também preciso do próximo, dos outros. Que eu, mesmo eu sendo um Cristo, não carrego a cruz sozinho. Eu preciso dos outros. Eu preciso da igreja, dos santos e até dos pecadores. Eu preciso de todos, para que aquilo tudo faça sentido de alguma forma humana, para que a minha vida humana tenha sentido divino junto a Deus. Então, eu não posso pegar a cruz do Cristo, ser um Cristo e falar, saiam, sai. Eu vou carregar doma de machão, né? Macho alfa. Doma de machão. Não, eu vou carregar a cruz sozinho, sozinha. Saiam. Isso é bobagem. Se eu realmente tenho um viés do número 5, de superioridade, de soberba, de vaidade, e aí é um polo, o 5 é um número capcioso, porque justamente é um número que abre essa possibilidade mais que os outros, provavelmente. Todos eles, claro, em qualquer momento, né? Mas, como nós dizemos que o diabo fala 5.000 línguas, o 5 é um número de criatividade e o 5 é um número justamente de brecha. É um número em que você pode realmente manipular as coisas em vaidade, em que se você não tiver muita sobriedade, se você não for um ser apolíneo, você realmente ficará embriagado com o falso vinho, com o vinho dionisíaco falso do diabo, dos ditirambos, etc., de pequenos demônios, e não de fato com o vinho que é o Cristo, entendem? Então, a quinta estação, ela parece boba, porque justamente, é o Cirineu, mas ela nos ensina muito, porque ali é um lugar de grande vaidade. Quinta casa, Leão, é um lugar de vaidade. E é um lugar onde eu também posso me recusar a justamente fazer parte da obra do Cristo, em que eu sou convidado não só a ser um Cristo e carregar a minha cruz, mas a ser um Cirineu e carregar a cruz dos outros. Porque ser Maria e estar ali consolando o seu filho, que gostosinho. Dói, perder um filho dói, mas meu filhinho, dá pra gente fingir. Malemar. Qualquer mulher aí, né, tu não acha que é mãe? Maternidade, fakear maternidade. Tem muita mulher que fakeia e tá aí sendo chamada de mãe na vida, né? É algo difícil de você realmente discernir e muito fácil de fakear. Agora, você realmente não querer nada com os outros e não querer nada com o Cristo, você não querer auxiliar os outros a carregarem a sua cruz, você precisa realmente aí
Não dá para você fingir que você se importa, como uma mãe que chora ali, umas lágrimas de crocodilo, e alguém acredita e vamos embora. Não. Carregar a cruz é algo que não dá para você, ou você carrega ou não. Não tem meio termo. Não dá para fingir. Então, é uma hora muito crucial em que nós podemos falar não para Deus, mesmo. E que não há como justamente fingir estar carregando a cruz. Ou você carrega ou você não carrega. E, justamente, como eu dizia, não tem uma relação apenas com você ser um Cristo e carregar essa cruz na quinta estação e encontrar um sirineu para te auxiliar e aceitar essa ajuda. Mas requer você também ser um sirineu e auxiliar os outros, enquanto Cristos em formação, em efetivação, em vivência, virtual ou atual, para que, sendo um sirineu, você complete também a obra do outro, faça parte, contribua, complete, componha a obra do outro junto dele. De nada adianta eu ser um Cristo e me recusar a ser um sirineu na vida dos outros. Cristo carregou a nossa cruz por nós. Nós não podemos carregar a cruz dos outros pelos outros. Por mais que sejamos um Cristo, nós não carregaremos a cruz do outro, carregaremos a nossa. Inevitavelmente. Porque só o Cristo pode carregar a nossa cruz. Só Ele, ninguém mais. Só Ele pode carregar a cruz do eu sou. E de quem eu sou. A minha mãe, por mais que ela possa querer dar a vida para carregar a minha cruz, ela não conseguirá. Isso é impossível. Só Cristo o fez. Agora, a minha mãe, meu pai, meus amigos e mesmo desconhecidos e inimigos, caso queiram, inimigos não está com muita vontade, né? Mas quem quiser poderá ser um sirineu nisso. E, portanto, poderá agir em semelhança ao Cristo. Só que é isso. Eu preciso compreender quem é a rainha e ser um ser pertencente ao Senhor. Não basta eu ser apolíneo. Eu preciso compreender que essa ciência, essa filosofia, essa apolinicidade, que esse ser apolíneo, essa apolinicidade, ela é constitutiva da minha vivência em preparação para o Cristo. E que, de fato, eu serei um ser solar, verdadeiramente espiritualizado e solarizado, junto ao Cristo. Eu beberei da verdadeira fonte, não em Cirene, mas ali, na cruz do Cristo, junto ao Cristo. E que, portanto, não adianta eu ler 1001 livrinhos. Eu li 50 livros ano passado. Não adianta nada. Se eu não entendo, porque isso é Apolo. Ler 50 livros é algo apolíneo. De estudo, entendimento, ciência, filosofia. Legal, muito bom, bacana. Mas isso nada é se eu de fato não entrego a minha vida ao Cristo e não entendo que esse estado apolíneo de ser, essa vivência apolínea, está ancorada no Cristo. Que por mais que eu beba da fonte filosófica greco-romana, é no Cristo que ela é vivificada de fato. É no Cristo que eu não sinto mais sede. É com o Cristo que eu carrego a cruz para além de me casar. É com Ele que eu me caso, é com Ele que eu carrego a cruz. Porque o que vem após o casamento? O carregamento da cruz. Quem não casa não conhece o que é carregar a cruz enquanto termos matrimoniais. E a velha história, enquanto é namoro, tem pessoas que inclusive não querem se casar por isso, porque enquanto é namoro tá tudo bem. Enquanto é namoro tá tudo ótimo, se casar estraga, dizem, né? Se casar desanda. Por quê? Porque é isso, namoro é namoro, casamento é casamento. Apesar de hoje tratarmos que moro junto casou, ainda assim sabemos que a hora que você assina um documento e que você
palpabiliza a coisa de forma apolínea, você externaliza aquilo em comprometimento, etc., a figura muda a sua imagem, necessariamente. Não é, é só um papel, é só um rito, é só um sacramento. Não, muda mesmo. Perante os homens e perante Deus. Se é na igreja, perante Deus. E também perante os homens. Se é no civil, perante os homens. Horas, faz diferença. E, portanto, meus caros, eu preciso de fato compreender que na Samaritana, no poço junto à Samaritana, o poço lá de Jacó, etc., junto à Samaritana, ela fala dos seus 5 maridos. 5 maridos. Que Cristo fala para ela, Que ela disse bem. Que eles não eram, de fato, o marido verdadeiro. Que eles não eram quem ela esperava que ela esperava encontrar para se casar, o seu verdadeiro noivo e esposo. Horas 5. Aqui, Cirineu, de uma cidade que tem uma fonte apolínea, uma fonte também, ele se encontra não nesta fonte, mas a fonte, ele mesmo que é o Cristo. Ele reconhece imediatamente, ele é mais rápido e por isso que é um grau superior ao da Samaritana, porque ela não reconhece imediatamente com quem ela fala. Por isso que Cristo diz, se soubesses com quem falas, tu me pedirias de beber, e não o contrário. E ali, para sermos um Cirineu, precisamos entender quem é o Cristo. Saber quem é o Cristo. Não bastam os livros. E é para além de um matrimônio, de encontrei o meu noivo e esposo, como a Samaritana. É realmente encontrei o meu Salvador. Encontrei realmente a minha salvação e ressurreição, a minha vida eterna. O meu Deus. Então, quando nós olhamos o 4 de paus, o que observamos com o 4 de paus nessa primeira caminhada, essa corrida? O 5, 4 não, eu disse 4, me perdoem, 5. O que encontramos no 5 de paus? Horas, paus, sabemos, tem uma relação com a primeira manifestação, com fogo, tem relação com a primeira casa cardinal, tem relação com essa manifestação na existência, tem relação com a nossa espiritualidade, com as coisas e vivência espiritual, como o próprio sol, que é fogo, e que é justamente o nosso andar, a carruagem, o andar da carruagem e a própria carruagem espiritual, a nossa vida espiritual, o nosso andamento espiritual. Quando vemos um 5 de paus, nós vemos que, então, o nosso andamento espiritual é frágil. E que aí eu preciso ter um reconhecimento de Deus. Porque senão, não vai acontecer uma conversinha que nem com a Samaritana. Ali Deus está carregando a cruz. Ou eu reconheço e cumpro com aquela ordem por vontade minha, e não só porque os romanos mandam, mas porque eu entendo que eu quero, eu tenho desejo, eu tenho um passional voltado em atração para carregar a cruz. Eu não nego, eu não penso 2 vezes. Se eu me lanço a auxiliar os outros, a auxiliar o próprio Cristo, e também me lanço na permissão e na humildade em ser auxiliado, então eu viverei aí uma mudança e um aprendizado relacionado a paus, relacionado a fogo, relacionado às coisas espirituais e encarnatórias de uma maneira muito profunda e que é muito difícil. Porque, justamente, paus é logo a espiritualidade junto da materialidade, assim, o bebê que chora, nasceu. É difícil.
Esse primeiro momento é sempre o mais difícil em termos gerais. O fogo, esse acender o fogo que congrega todos os elementos, é sempre capcioso de se lidar. Coloquemos assim, pronto. É capcioso, porque pode haver muita perdição ou muita salvação. O fogo, ou ele esquenta e doa vida, ou ele se alastra e queima tudo e mata de vez. Consome tudo, não sobra resto de nada, só cinzas. Pó, né? Veio do pó e volta ao pó. Então, sempre que nós lidamos com a categoria de paus, nós falamos sobre não é, sim, não. Nós falamos de dualidades em que não tem meio termo, em que é uma dualidade muito realmente de bem e mal. De ou você, a partir daqui, ou você nasce ou você morre. É realmente um vamos ver, será que vai nascer? E sempre uma luta de parto. Por que eu falo de nascimento, etc? Tem que saber. Já comentei sobre isso quando falei sobre os naipes, fazendo a correlação com a astrologia. É porque tem relação com fogo, tem relação com a primeira casa, tem relação com o signo de Áries, etc. Então, o 5, que é um número extremamente capcioso, de justamente quem procurou, casou 5 vezes e não encontrou o marido. Estava ali perdido e não encontrava Deus. Aí, de repente, na 5ª estação, encontra Cristo. Consegue chegar próximo a Cristo, encontrar Cristo e, finalmente, carregar a cruz junto do Cristo. Ter desse ensinamento que, ainda que eu não seja um Cristo, eu quero ser. E eu me lanço nisso. Mas eu vou sofrer, porque dói. Carregar a cruz é legal? Não. Não, meus amigos. Nem um pouco. Dói. É triste, é sofrido, em termos de que muitas coisas acontecem sem que nem compreendamos o porquê daquilo. Horas. É uma humilhação. Carregar a cruz, mesmo como um auxiliar, como foi o Cirineu, é uma humilhação. E é por isso que eu preciso ter de um preparo que minimamente me dê ciência de que a cruz é um instrumento de salvação. E eu preciso aprender a usar aquele instrumento. E se eu não sou ainda um Cristo, eu preciso aprender enquanto um Cirineu, enquanto uma fonte apolínea de conhecimento, pertencente ao Senhor e à Rainha. Horas. Se quando nós falamos de ciência, vamos deixar algo claro, e aí vamos passando para o segundo naipe, ouros. Quando nós falamos, e por que ouros? Né? Porque é relacionado à materialidade, à manifestação material das coisas. Vejam, quando nós falamos de ciência, eu faço a distinção de ser diferente de consciência, e que ainda é diferente de onisciência, obviamente. Onisciência é Deus. Ele é o cabeça, ele é onisciente, ele é Deus. Consciência é santidade. É quando eu sou capaz de agir sem precisar formular antecipadamente. Eu tenho do ato apostolar, sem que aquilo me seja forçoso. E quando eu tenho ciência, eu sou usado. As coisas acontecem sem que eu saiba, ou muitas vezes passando por uma mortificação extrema ou sendo, inclusive, forçado àquilo. Em que sentido? No sentido de que ciência é o bisturi, é o instrumento. Eu sei que ele corta. E eu sei que um bisturi corta. É diferente, completamente diferente, de eu de fato ser capaz de cortar com um bisturi um corpo e fazer uma cirurgia de maneira adequada. Ser capaz de fazer a cirurgia no corpo, ser um corpo, uma mão que segura o bisturi, isso é santidade, isso é consciência. E é por isso que só a consciência nos dota de capacidade de uso da ciência. E a consciência só é consciência se ela está atrelada 24 horas, eternamente, à onisciência, que é Deus, que é o cabeça. O cabeça
usa do corpo, os santos, corpo místico de Deus, segurando um bisturi, ciência, instrumentos, para curar os outros. O instrumento é a cruz. Esse é o principal instrumento, é o principal bisturi, é o principal remédio. É a cruz. Ora, quando nós falamos, então, da quinta estação de 5 de ouros, nós falamos de uma manifestação material ainda mais palpável. Eu preciso enxergar que, de fato, a cruz é o meu instrumento. É o meu instrumento. E eu passo a compreender, ou eu preciso compreender, que a relação material ali com as coisas é de aprendizado. E que, enquanto eu não for capaz de tolerar o sangue, tolerar os cortes, as suturas, o pôr a mão nos órgãos, põe órgão, tira órgão, mexe em órgão, abre órgão, fecha órgão. Se eu não sou capaz, se eu não tenho tranco no corpo, né? Se eu não aguento o tranco, se eu não tenho uma força interior que me leve a conseguir aguentar essas coisas que são pesadas, aguentar o peso da cruz e as coisas às quais eu estarei sujeita a ouvir, ver e ser submetida a, isso tudo é ouros, porque é a manifestação material palpável em gravidade das coisas da cruz. Então eu não serei capaz de carregar essa cruz de fato. E eu tratarei esses 5 de ouros como? Como um absurdo. Meu Deus, quando é que isso vai passar? Quando é que vai acabar? E é por isso que o 5 é um número que requer criatividade. Porque, de fato, se eu não sou criativo... Uau, só 18 minutos aqui para acabar. Se eu não sou criativo, eu preciso realmente de muita ajuda de Deus, porque, quer dizer, se eu não sou criativo, eu preciso de ajuda de Deus. Sem a ajuda de Deus, não somos criativos. Eu digo, parei para ver quanto tempo me restava aqui para gravar e me embaralhei. Me perdoem. O que eu quero dizer é, requer criatividade para lidar com a quinta estação. Requer criatividade para eu conseguir compreender a ciência da cruz e verdadeiramente viver a cruz. Requer uma criatividade que, se for da maligna, eu terei 5.000 desculpas para não carregar a cruz, entendem? 5.000 falas de como aquilo é um absurdo, como que aquela cruz não é minha, como que eu não tenho que carregá-la, como ela é pesada, como eu sou pequeno, como eu não aguento, como que... Enfim, sei lá. Não é comigo. Não quero que passe, que outro carregue. E então eu verei as pessoas que precisam de ajuda, por exemplo, as pessoas que são em Cristo, como problema na minha vida. Eu acharei que elas são um problema. Eu acreditarei que elas são um problema. Eu acreditarei que as coisas realmente são injustas comigo. E que eu preciso me livrar daquilo ali, de alguma maneira. E a minha vaidade nisso vai crescer cada vez mais, tá? Porque o número 5, então, é um número muito vaidoso, de vaidade. Porque há um espaço ali a ser preenchido. Quando Cristo encontra a sua mãe, não há um espaço a ser preenchido no sentido de que está tudo pleno e é uma plenitude que encontra outra. Agora, quando Cristo precisa de ajuda, quando nós precisamos de ajuda, é um espaço que se abre para que o outro complete e nos auxilie naquilo. Então o número 5 é um número muito capcioso, porque ele envolve vaidade. Porque vaidade significa vazio. E esse vazio que se abre, se permanece vazio, é por vaidade. Não pode permanecer vazio, por isso que a natureza detesta vazio. Preenche tudo o tempo todo. Nós achamos que, né? Olhamos o espaço, o ser humano olha o espaço com seus microscópios, telescópios,
com as suas câmeras, foguetes. Mas a verdade é que acha que é o vazio que impera. Que há espaço sobrando pelo espaço, pelo universo. E na verdade não, tudo está bem cheio. Bem cheio mesmo. Porque senão o vácuo não seria capaz de fato, nos possibilitar a visão do céu como a temos. Isso quer dizer que tem alguma coisa ali no meio. Tem um meio, assim como aqui entre nós há o ar. Entre os planetas também tem uma outra qualidade, mas é etérea. É que o ser humano ainda não palpabilizou, né, essas coisas, não teve contato palpável ainda de discernimento científico em relação a essas matérias outras. Não importa. Fato é que a natureza não gosta de vazio por isso, porque a natureza, ela luta para preencher. Isso, claro, quando falamos, então, de uma natureza realmente superior, que preenche com o que deve ser preenchido, que é o Cristo, com vida. Se nós falamos de uma Eva, uma matéria decaída, uma natura decaída, ela quererá preencher os buracos com o quê? Com ela mesma. Mais dela mesma, mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. E aceitará coisas baixas enquanto reprodução também. Vírus e bactérias em toneladas, mais que toneladas, porque ela não está nem aí, desde que preencha aquilo. Mas esse preenchimento, este sim é um preenchimento de vazio, com algo que não importa, que não dota de vida. Entendem? Então, quando nós falamos vazio, não é só a mera representação de algo no vácuo, cheio de vácuo. É realmente uma representação de algo que não tem nada ali de importância em si, por mais que esteja cheio de algo, como um vírus, uma bactéria ruim. Então, lidar com o 5 de ouros é difícil porque é isso. Eu posso tratar realmente até numa inimizade. Eu posso julgar a pessoa e tratar a minha própria vida como algo que é isso. Poxa, eu não entendo, é o outro lá que fez a cagada, é o outro lá que está sofrendo. Que eu tenho a ver com isso? Por que as coisas sempre respingam em mim, resvalam em mim, tangenciam, se esfregando em mim? Poxa, não quero, não gosto. Quando, na verdade, estamos sendo o tempo todo chamados a acordarmos para a ciência do carregamento da cruz, em que eu preciso ter os ouvidos atentos. Porque a linguagem do diabo, 5.000 não bastam como línguas para a sua linguagem. Agora, a de Deus é uma só. É uma língua de fogo que, claro, se multiplica sobre todos, mas é uma só, é uma única língua. É uma única língua, uma única linguagem, que é do Verbo encarnado, do Deus Uno e Trino. Quando nós vamos para a espada, requer, então, um reconhecimento de que, de fato, isso é difícil mentalmente, porque a espada se relaciona muito com o nosso campo mental, com o ar, etc. Isso é difícil mentalmente? Muito. E é por isso que requer estudo. Por isso que o Cirineu não é de qualquer cidade, é um Cirineu, é de Cirene, onde tem Quire lá. A fonte apolínea, uma cidade apolínea. Requer que eu seja uma pessoa de estudo, uma pessoa atenta, que saiba ouvir. Simeão sabe ouvir, todo Simeão tem que saber ouvir. Estar atento ao chamado. Chamou para carregar a cruz? Vá, não titubeie, não pense 2 vezes. Agora, é claro, carregando a cruz é quando os nossos pensamentos talvez mais venham a nos atormentar. Porque é isso, nessa estação é carregamento de cruz, quer queiramos, quer não. Carrega-se a cruz enquanto um Cristo que está fraco e carrega-se a cruz enquanto um Cirineu,
É um encontro realmente... É um encontro maravilhoso. Mais belo do que o da Samaritana, como eu disse. Muito mais belo. Contudo, muito mais difícil também. Mas quem tem o privilégio de dizer, carreguei a cruz com o Cristo? Só o Cirineu. Só ele. Em termos factuais. E hoje, nós temos as relíquias, que são os mini pedaços da cruz de Cristo. Mas quem não daria tudo para realmente abraçar a cruz do Cristo? Com certeza, um pedaço da cruz do Cristo vale muito no mercado negro. Há quem diga que quando foi Santa Catarina, creio que sim, não sei, não tenho certeza. Quem foi? Foi uma rainha que encontrou a cruz do Cristo, né? A mãe do Constantino, se eu não me equivoco, rainha. A cruz. Eu já vi uma história, Santa Helena. Ela que encontrou ela. Helena de Constantinopla. É ela, mãe do imperador Constantino, sim. É isso mesmo. Santa Helena encontra a cruz. Falam que uma das formas dela distinguir qual era a cruz, que ela encontrou 3 cruzes. E a forma dela distinguir qual era do Cristo foi pegando um morto e pondo em cima da cruz, que ele reviveu na hora. Sendo fato ou não, obviamente que do milagre eu não duvido. Posso duvidar de ter acontecido o fato, mas do milagre de você realmente colocar um morto em cima da cruz do Cristo e ele, na hora, reviver, isso eu não duvido. Então, eu já vi relíquia da cruz, né? O pedaço da cruz. Eu já vi, já estive frente a frente. Não havia nada que eu quisesse pedir de fato. Sentei, ou melhor, me ajoelhei e orei. Fiquei ali um tempo observando, olhando. Fato é que somente Cirineu teve realmente o privilégio de carregar a cruz ali com o Cristo, enquanto um fato incontestável, histórico, material. Que nós disponhamos a nossa mente para que também aceitemos isso. Não há relato dele bater boca, dele titubear, não querer, reclamar. Que a nossa mente não entre em colapso quando encontrarmos alguém que precisa de ajuda. É como quando pessoas vêm pedir dinheiro. Ah, mais um. Ai, de novo. Sempre isso. Ficamos incomodados quando as pessoas precisam de ajuda o tempo todo, né? E nos pedem ajuda o tempo todo. Muitas vezes um amigo que justamente chega ao nosso... Realmente chegamos a um ponto em que... Inclusive falamos, olha, eu só consegui até aqui. Daqui para frente não dá mais. Um amigo que esteja em profunda depressão, por exemplo, em que você precisa acompanhar 24 horas, ou alguém drogadicto, que você precisa também fazer um acompanhamento e a pessoa vai se afundando na droga cada vez mais, e você ajuda, carrega aquela cruz com ela, até que chega uma hora em que você fala, não, eu só aguento até aqui. Tentei te ajudar, e inclusive ajudei, não é porque nós paramos de ajudar que não ajudamos. Mas era até aqui. E é por isso que o Cirineu não carrega a cruz do Cristo o tempo todo. Ele ajuda por um tempo. Mas é difícil ajudar os outros. É mentalmente desgastante e não só fisicamente. É muito desgastante fisicamente. Então essa é uma estação que nos desgasta em todos os âmbitos. Seja das relações, seja do fator material, seja no fator mental. E também emocional, sentimental, copas, em que eu terei justamente paixões conflitantes, porque é isso. Eu tenho a ciência. Ciência é o bisturi. Será que eu tenho a consciência de como usar o bisturi? Nem sempre.
Muitas pessoas acham que têm consciência. O próprio Jung trata como se consciência fosse... Enfim, né? Não sabe o que é consciência. Não foi santo para sabê-lo. E não adianta falar que alguma pessoa que não seja santa tenha consciência. Não tem, não tem, não tem. Eu sinto muito. Ah, você sabe o que você está fazendo? Sim, eu tenho consciência da minha escolha. A pessoa não tem. Ela tem ciência da escolha dela. Ciência. Ela sabe olhar e falar, é um bisturi, corta. Então, a coisa será cortada. Mas ela não tem consciência de como usá-lo. Ela acha que tem. E pega o raio do bisturi e corta de qualquer jeito. Saímos por aí dando diplomas de médicos cirurgiões para qualquer um que segure um bisturi e corte qualquer porcaria que veja na frente? Não, né? E por que com relação à consciência, santidade, etc., damos para qualquer um assim como assim, não, eu tenho consciência, sei o que eu estou fazendo. Nos damos esse diploma como se fosse grande coisa, né? E em Copas, a problemática se torna em que justamente, inclusive encontraremos pessoas que falarão isso, que olha, você não tem consciência do que faz. Se você quer ter consciência, então vai, segure a cruz, carregue a cruz. E teremos paixões conflituosas, porque eu quero e não quero. Porque por mais que eu, inclusive, seja preparado por toda uma faculdade de medicina, entrar lá, por conta própria, sendo a autoridade clínica que será responsabilizada, seja para receber os louros ou para perder o CRM, horas, isso não é fácil. Dá uma ansiedade, deve dar uma baita de uma ansiedade em qualquer pessoa que seja normal. Com o tempo, talvez fique mais tranquilo. Contudo, a primeira vez, quando você realmente é chamado àquilo, por mais que você tenha, então, de uma teoria e mesmo de uma prática de residência, na hora do vamos ver, em que é você ali o que vai dar a ordem do que faz, cara, o corpo aperta. Imagino eu. O meu apertaria. Porque, querendo ou não, é uma vida. A responsabilidade é imensa, enorme, gigantesca. Então, esse conflito das paixões em que você quer estar lá, você estudou para isso, você viveu e se dedicou para isso justamente. Ah, chegou a hora. Carregarei a cruz, farei a cirurgia. Ah, finalmente usarei o bisturi e tal. Mas é uma baita responsabilidade. Será que eu quero? Será que eu realmente sou capaz? Será que eu realmente estou preparado? E é claro que ali é o gostoso do vamos ver também. E de que é ali em Copas que, se eu conseguir, então serei eu a degustar desse mel. Mas se não conseguir, também serei eu a ficar mal. E eu entenderei que a cruz é um fel. É um mel porque eu viverei então o que eu quero, mas é um fel em si mesmo, porque não é como se eu estivesse entrando numa sala de cirurgia para fazer uma cirurgia no outro. É como se eu estivesse entrando numa sala de cirurgia para pegar esse bisturi e fazer uma cirurgia em mim mesmo. Sem anestesia, sem nada, no cru, na raça. Ah! Vou tirar esse câncer aqui, ó, no cru. Será que eu quero viver a esse ponto? A ponto de morrer arrancando, para arrancar esse câncer do corpo? E entender que, ao morrer arrancando esse câncer, eu não estou morrendo, mas vivendo para a eternidade? E que ser um sirineu é um teste, é uma pequena passagem em relação a isso. Não é tudo o que dá para ser e o que é. É uma passagem. É um pequeno aprendizado.
Então estejamos atentos, meus caros. Estejamos atentos, porque, de fato, não é para qualquer um. E requer muita criatividade, e requer um preenchimento de 5, que para além de uma criatividade diabólica, seja do reconhecimento de que, por 5 vezes, eu tive 5 maridos, eu bebi de outras fontes, eu tive de outros ensinamentos, eu tive de Apolo, eu tive dos greco-romanos, etc. Mas que eu sei reconhecer o meu verdadeiro Senhor, o meu verdadeiro Rei, a minha verdadeira Rainha, e sei ter com eles da maneira apropriada, com a disposição apropriada, interna e externa. Requer muito amor ao próximo. Requer muita caridade para viver o 5 em todos os âmbitos quando ele aparece. Que Deus vos guie e vos guarde, meus caros. E que vivamos a cruz do Cristo, hoje e sempre. Até.